Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura de um texto, livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 4. Enquanto vocês identificam o texto, dizer da minha alegria e gratidão a Deus por esta oportunidade, que uma vez mais Ele nos faculta de poder estar na tua casa. Bom é podermos estar na casa do Senhor. Grato a Deus pela vida do pastor Paulo, por este convite. É uma alegria poder servir essa casa, servir essa igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a vossa vida, família e ministério, todos que vieram aqui essa noite. Deus os abençoe de uma forma especial. Todos identificaram o texto, digam amém. Amém. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, está escrito assim: E sucedeu que, quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E você diz amém. Podem tomar os vossos assentos. O livro de Neemias é um livro por demais conhecido, pois é marcado pela reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo de número 1 deste livro diz que no ano 20º do rei Artaxerxes, no mês Quisleu, veio a notícia por meio de Anã ou Anani, a real situação de Jerusalém. Jerusalém estava debaixo de ruínas e os que habitavam ali estavam vivendo debaixo de miséria. Quando Neemias ouviu essas palavras, ele se assentou, chorou e se lamentou por alguns dias. Mas diante desta notícia, nasce um projeto no seu coração de fazer algo por Jerusalém, de ajudar, beneficiar Jerusalém. Só que dentro deste projeto ele estava limitado por pelo menos 2 motivos. Primeiro, Neemias não tinha condição de financiar o projeto. Segundo, ele não poderia buscar ajuda de quem tinha, porque dentro do governo medo-persa havia um decreto, e o decreto era esse: qualquer um que falasse de ajudar ou beneficiar Jerusalém, tinha esta pessoa como rebelde, e tal ato de rebelião, a mesma deveria ser condenada à morte. Então Neemias não tinha condição e também não poderia buscar ajuda de quem tinha, porque consequentemente seria morto. Já que ele não tinha condição e não poderia buscar ajuda de quem tinha, ele vai tomar a melhor atitude, ter o melhor comportamento, qual? E esteve orando e jejuando perante o Deus dos céus, porque ele entendeu algo: já que eu não posso fazer e quem está na minha volta não pode ajudar, só um pode resolver esta situação. O tempo passa, capítulo de número 2, ainda no ano 20º do rei Artaxerxes. Só que o mês é Nisan. Isto significa que do mês Quisleu ao Nisan passaram-se 4 meses. Foram 4 meses orando e jejuando e aparentemente nada aconteceu. Foram 4 meses jejuando e orando e aparentemente nada mudou, até que da noite para o dia, ou num belo dia, o rei olhou para Neemias e percebeu que Neemias não estava bem e perguntou para ele o que estava acontecendo. Diante da pergunta do rei, Neemias tinha que ter todo um certo cuidado com a sua resposta, porque qualquer palavra mal colocada colocaria a sua vida em risco. Neemias ora a Deus, responde ao rei
e não é que deu certo, o rei disse para Neemias: o que é que você precisa? Neemias disse: eu preciso de cartas. Eu preciso de cartas. As cartas serviam para pelo menos duas coisas. Primeiro, a carta lhe dava segurança para ele entrar em cidades e sair de cidades. Haja visto que aonde Neemias estava até Jerusalém era uma distância de 1.500 quilômetros, uma viagem que durou aproximadamente 90 dias. As cartas então lhe davam segurança para Neemias entrar em cidades e sair de cidades durante este trajeto. Segundo, a carta era como que um cheque em branco, e o material que Neemias precisasse, com a apresentação da carta, ele tinha em suas mãos. Tudo que ele precisava chegou em suas mãos da noite para o dia. Só que o que aconteceu aqui foi algo que, historicamente falando, era impossível que acontecesse. Porque dentro do governo medo-persa, a lei é maior do que o rei, e não o rei maior do que a lei. Então, ainda que se o rei quisesse ajudar e a lei não permitisse, o rei não poderia ajudar, porque a lei era maior do que o rei, e não o rei maior do que a lei. É por isso que você vai notar em Daniel capítulo de número 6. Daniel era amigo do rei Dário, mas a amizade não impediu Daniel de ir para a cova. O rei, antes do dia amanhecer, ele passou a noite acordado tentando fazer algo por Daniel, mas nada o que ele pensou deu certo ou teve algum sucesso. A amizade não impediu Daniel de ir para a cova, porque a lei era maior do que o rei, e não o rei maior do que a lei. Mas existe uma coisa em comum, tanto em Daniel quanto em Neemias: o que? A oração. A amizade de Daniel não impediu Daniel de ir para a cova, mas através da oração fez Deus se mover, o anjo descer, entrar na cova, fechar a boca do leão e dar livramento para Daniel. Neemias era copeiro do rei. A aproximação do rei não lhe favoreceu em nada, mas através da oração fez Deus se mover, revogar um decreto, e aquilo que Neemias precisava chegar em suas mãos. Há uma frase que diz assim: quando eu trabalho, mas quando eu oro, é Deus que trabalha. E eu quero acreditar que você veio aqui essa noite buscar um Deus que tudo pode, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Eu não sei o que lhe impede, eu não sei o que está travando, obstruindo caminhos, mas eu sei que há poder na oração, e através da oração Deus irá se mover ao teu favor. Capítulo de número 2. Que Neemias precisava chegou em suas mãos. Neemias então foi para Jerusalém. E o capítulo de número 2 está escrito que durante esse percurso, durante esse trajeto, durante 1.500 quilômetros, 90 dias, Neemias não contou para ninguém sobre o projeto. Nem quem estava perto e nem quem estava longe. Neemias não revelou para ninguém o que estava no seu coração, porque o fato de andar comigo não me faz na obrigação de revelar os meus projetos. O fato de ser meu amigo não me faz na obrigação de revelar os meus projetos. Não é porque come na minha mesa que me faz na obrigação de revelar os meus projetos. Não é porque está perto de mim que faz na obrigação de revelar os meus projetos. Não é porque é meu parente que me faz na obrigação de revelar os meus projetos. Tem coisas na nossa vida que só dará certo o dia que você aprender a andar em silêncio.
Tem coisa na tua vida que só vai ter sucesso a partir do dia que você aprender a andar calado. Nem todo mundo que está perto de você quer ver a tua alegria, quer ver o teu sucesso, quer ver as coisas dando certo. E eu vou dizer mais, tem coisa na tua vida que deu errado porque você contou antes do tempo, revelou antes da hora, revelou antes do momento certo, porque nem tudo que está no meu coração eu devo revelar. E eu vou um pouco mais além. Existem coisas que até depois que acontece a gente não deve contar para ninguém, porque o dia que o menino Moisés nasceu no Egito, Joquebede não saiu espalhando para todo mundo que o menino nasceu. O dia que o menino nasceu está escrito, ela escondeu o menino durante 3 meses. Escondeu porque quem estava do lado de fora queria matar aquilo que ela gerou do lado de dentro. Eu vou repetir, tem coisas que só dará certo na tua vida o dia que você aprender a andar em silêncio. O dia que Neemias revelou o projeto, apareceu logo 3 se opondo, criticando, falando do projeto. Lá vai. E quem falou do projeto não é quem estava longe. Quem falou do projeto é quem estava perto. E se Neemias revela o projeto antes do momento certo, eles iam fazer de tudo para que Neemias não chegasse em Jerusalém. Apareceu logo 3 contra, zombando do projeto, falando do projeto. E aí, o que Neemias fez? Nada. E o que Neemias falou? Nada. Porque para alguns tipos de pessoas, a melhor resposta é o silêncio. Para alguns tipos de pessoa, a melhor resposta é ficar calado. Para algumas pessoas, o melhor tipo de resposta é não dizer nada. Já diz o ditado, não tente explicar para quem não está a fim de entender. Não tente empurrar quem não está a fim de andar. É perca de tempo. Deus não tem compromisso com quem está falando. Deus não tem compromisso com quem está criticando. Deus não tem compromisso com quem está zombando. Deus não tem compromisso com a oposição. O compromisso de Deus é com você e com o projeto. E Deus está dizendo para alguém, para de dar ouvido para quem está falando e foca naquilo que eu coloquei na tua mão. Para de dar ouvido para críticas e foque naquilo que eu coloquei na tua mão. Para de dar ouvido a zombadores e foque naquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Quem fala de você não orou com você. Quem fala de você não pagou o preço que você pagou. Quem fala de você não passou noites em claro com você. O compromisso de Deus não é com eles. O compromisso de Deus é com você. E você não caiu de paraquedas. Você só está onde está porque Deus te guardou, porque Deus moveu, porque Deus abriu a porta. E Deus não começa nada para terminar pela metade. O Deus que abriu aquela porta, o Deus que te deu aquele livramento, o Deus que fez o impossível, Ele está dizendo para você, foque naquilo que eu coloquei na tua mão e deixa falar quem quiser falar. Quem fala de você não ajuda, quem fala de você não soma. Já diz o ditado, quem não trabalha dá trabalho. Geralmente quem fala é gente que não soma. Geralmente quem fala é gente que não vai fazer nada, não vai ajudar em nada. Mas eu vou repetir, o compromisso de Deus não é com eles, o compromisso de Deus é com você. E se você seguir em frente, vai
dar certo. O dia que Davi foi enfrentar Golias, teus irmãos não acreditaram, o exército não acreditou. O rei olhou para ele e disse: vai morrer. O inimigo Golias subestimou, mas parece que eu vejo Deus falando com Davi: Davi, eu já te livrei de leão, eu já te livrei de urso e vou te dar vitória agora. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus ainda continua sendo única. A voz de Deus ainda continua soberana. E se Deus falou, vai acontecer aquilo que Deus falou, porque com Deus o negócio é diferente. Neemias não dá ouvido com quem estava falando. Neemias não dá ouvido para quem estava criticando. O que Neemias fez foi trabalhar. Eu aprendi algo na minha vida, que o tempo é a melhor resposta para tudo. E o tempo revela quem é e quem não é. Quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem está certo e quem está errado. E para algumas situações, e para algumas pessoas, a melhor resposta é o tempo. Neemias não fala nada. A resposta de Neemias foi silêncio e trabalho. Silêncio e trabalho. Silêncio e trabalho. E o tempo passou. E sabe o que aconteceu? A notícia chegou para eles. Qual? Que estava crescendo, que estava dando certo, que estava evoluindo. Quando eles receberam e ouviram a notícia, disseram: não vai dar em nada. Ainda que venha uma raposa, derrubará facilmente. E aí, Neemias disse alguma coisa? Nada. Qual é a resposta? Silêncio e trabalho. E aí, o tempo passou. A notícia chegou. E qual foi? É que até as roturas já estavam sendo tapadas. Sabe como é que soou no ouvido deles? Está dando muito mais certo do que a gente imaginava. Está dando muito mais certo do que a gente pensava. A raiva de muita gente é que olhou para o projeto. A raiva de muita gente é que olhou para o propósito e esperava a pior notícia. Mas assim diz o Senhor para alguém aqui essa noite: tem muita gente decepcionada com Deus ao teu respeito, porque Deus está fazendo as coisas darem certo na tua vida. E se depender de Deus, eles vão ficar mais decepcionados ainda. Deus não vai agradar quem está falando. Eu vou repetir: o compromisso de Deus não é com eles, o compromisso de Deus é com você. E se depender de Deus, vai crescer, vai prosperar, vai expandir. O inimigo querendo ou não, e o nome dele será glorificado. Estava dando certo. E o crescimento preocupou eles. Porque falar não parou Neemias. Duvidar não adiantou nada. Dizer que não ia chegar em lugar nenhum não parou eles. Eu vou repetir: o compromisso de Deus não é com quem está falando, o compromisso de Deus é com você. A opinião das pessoas não muda o resultado de Deus na tua vida. Eu vou repetir: a opinião de pessoas não muda o resultado de Deus na tua vida. Eles estavam falando, e com Neemias estava dando certo, estava crescendo. O crescimento preocupou de uma tal forma que eles disseram: temos que parar Neemias e temos que embargar a obra. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma reunião, levantaram um grupo, um concílio, e a pauta da reunião era essa: temos que parar Neemias e temos que embargar a obra.
E aí, para essa reunião, Neemias não foi convidado. Para essa reunião, os amigos de Neemias não foi convidado. Para essa reunião, quem era a favor de Neemias não foi convidado. Fizeram no apagar das luzes, no fechar das cortinas, nos bastidores. Lá vai. Mexe com qualquer um, mas não mexe quem está debaixo de oração. Nessa reunião, quem era a favor de Neemias não foi convidado, mas o Deus de Neemias desceu na reunião. Já ouviu aquela expressão que Deus vai aonde você não vai? Já ouviu aquela expressão que Deus vai em reunião com o teu nome, que você não foi convidado? Pois bem, Deus entrou na reunião. O que aconteceu? Neemias ficou sabendo da reunião. Neemias ficou sabendo do que o inimigo estava fazendo. Neemias ficou sabendo do que o inimigo estava trabalhando. E tem mais, o inimigo sabia que Neemias estava sabendo. Porque quem está debaixo de oração, as coisas não ficam ocultas por muito tempo. Quem está debaixo de oração, as coisas não ficam escondidas por muito tempo. Uma hora Deus revela quem é e quem não é. Quem está perto de você, ainda bem que eles se revelaram. E deixa eu te dizer, não fica triste com isso não, porque é melhor sair agora, é melhor revelar agora do que se revelar lá na frente. E quem está debaixo de oração, Deus não deixa enganado. Não deixa. Não deixa. Não deixe. Neemias ficou sabendo da reunião. E aí Neemias parou a obra para atacar que nada. Neemias parou o projeto para atacar que nada. Neemias disse alguma coisa para eles? Também não. Eu vou repetir. Para algumas pessoas e situações, a melhor resposta é o silêncio. Estão querendo atacar Neemias e Neemias. Trabalhando. O que está incomodando eles é que você está dando certo. Então continua trabalhando para fazer mais dar certo ainda. E aí, pastor, o que estão fazendo? Fique em paz, que de você Deus guarda, da tua casa Deus guarda, da empresa Deus guarda, do negócio Deixa falar, Deus está cuidando de você. Aí, para terminar, está escrito que Deus dissipou o concílio. A palavra dissipar quer dizer assumir. Deus fez sumir o conselho. É como se tivesse planejado e colocado no papel. É como se tivesse colocado tudo dentro de um sistema planejamento. E Deus pegou o projeto no papel e fez desaparecer. Deus entrou dentro do sistema, apertou a tecla delete, como que dizendo: não mexa com Neemias e não mexa com meu povo. Não toque Neemias, não toque no meu povo. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu vou paralisar a ação do inimigo contra a tua vida. Não adianta ele tentar para te abalar, não adianta ele tentar fazer para te parar. O meu compromisso é com você, e querendo ou não, vai acontecer aquilo que eu determinei. Eu vou repetir: Deus não começou a obra para parar na metade. Deus não começou o projeto para meia dúzia te paralisar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar a obra. Elevará-se. Diga para pelo menos 2 pessoas: Deus está cuidando de tudo. Oh glória, oh glória. E aí que duvidar não deu certo. Criticar o projeto não deu certo. Levantar um grupinho, levantar uma reunião também não deu certo. Qual foi o próximo passo? Foi esse:
Vamos tentar chamar Neemias para o bate-papo, uma boa conversa. Vamos tentar virar amigo de Neemias. Porque primeiro é assim: zomba do projeto, critica o projeto, trama contra você, trama com aquilo que Deus colocou na tua mão. Primeiro é assim: tentam te destruir, e já que não conseguiu, vamos tentar virar seu amigo. Vamos tentar virar amigo. Se eu pegasse meu telefone para dizer quantas pessoas, chama diariamente. Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Eu pago o churrasco. Só que eu aprendi algo com Neemias: não queira perto de você gente que um dia tentou te destruir. Não queira perto de você gente que tramou mal contra a tua vida. Não queira perto de você gente que um dia tentou parar aquilo que Deus colocou na tua mão. E o meu pastor diz uma frase assim: inimigo é inimigo, e inimigo nunca vira amigo. Eles não queriam a amizade de Neemias. Eles só queriam uma aproximação para destruir a longo prazo, para destruir lá na frente. E detalhe, mandaram um mensageiro, porque quem fala de você sabe que você está sabendo que falaram. E eles nunca têm coragem de chegar diretamente a nós, sempre vai mandar alguém intermediar a conversa, é ou não é? Mas olha a resposta de Neemias para eles: diga para eles que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Tentaram pela segunda, a resposta foi a mesma: diga para eles que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Tentaram pela terceira e a resposta não mudou: diga para eles que eu estou numa grande obra e não posso parar. Tentaram da quarta e a resposta continuava: diga para eles que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Sabe o que eu aprendo com a resposta de Neemias? Eu não preciso ser mal educado, eu não preciso ser grosso, eu não preciso ser ignorante, mas eu também não posso dar abertura para alguém que um dia tentou me destruir. Eu também não posso dar acesso para alguém que um dia se opôs no meu caminho. Deixa eles falarem, deixa tentar de várias formas. Não dê atenção a esse tipo de pessoa. Foque no projeto. E deixa eu dizer mais. Desculpa a expressão, mas a verdade, a gente já se lascou muito na vida por dar oportunidade para pessoas que não deveria. E a gente vai, com o tempo, a gente vai se tornando, não é radical, é que a gente vai apanhando tanto, e a gente vai lendo mais a Bíblia, e que se a gente ouvisse e lesse mais a palavra, a gente sofria menos. Tem um conhecido que ele usa uma expressão assim: nunca dê a segunda chance, porque a pessoa esquece da primeira e torna a fazer novamente. Tem gente que não merece ter abertura na nossa vida novamente, porque eles não querem ver o nosso bem, eles só querem se aproximar para tentar nos destruir lá na frente. E eu provo isso com o texto e eu encerro. Já que tentar boa conversa não deu certo, sabe o que eles fizeram? Acharam um profeta, pagaram o profeta para profetizar aquilo que Deus não mandou. E sabe qual era a profecia? Era dizer: Neemias, vão vir contra ti, e para você não morrer, entra no templo, se esconda. Se Neemias entra no templo, se escondesse, ele violaria a lei de Deus e ele morreria. Só que lá vai: tente enganar qualquer um, mas não tente enganar quem está debaixo da oração.
Porque quem está debaixo de oração tem discernimento de espírito. E sabe quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Eu vou melhorar. Nem todo mundo que diz assim diz o Senhor é Deus que está falando. Hoje em dia tem muita profecia combinada, montada, profetas, desculpa, do Facebook, do Instagram, do aplicativo. Hoje em dia tem muita gente tentando enganar o povo, mas tente enganar qualquer um, mas não tente enganar quem está debaixo de oração. Tentaram de todas as formas e Neemias prevaleceu. Tentaram de todas as formas e Neemias continuou. Deus livrou de Neemias de todas essas situações e o projeto deu certo e foi até o final. Deus está dizendo: ouça apenas a minha voz, siga firme naquilo que eu coloquei na tua mão. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Eu vou repetir: ouça a voz do teu Deus e nada te para, nada te detém, nada te paralisa e nada te abalará. Porque o compromisso de Deus não é com quem está falando. O compromisso de Deus é com você e com o projeto. Porque toda vez que você for fazer algo na tua vida, vai ter oposição, vai ter gente contra, vai ter gente para falar, vai ter gente para criticar, vai ter gente para tentar te parar. Porque é assim, quem não faz não quer que você faz, quem não tem não quer que você tenha. Mas foque naquilo que Deus colocou na tua mão. E eu libero essa palavra e encerro para orar. No que depender de Deus, já deu certo. Deus não colocou o que colocou na tua mão para nessa altura ter percas, ou você perder, ou terminar em ruínas. Oh glória! Oh glória! Deus não abriu o que abriu para terminar em ruínas. Deus não fez o que fez para terminar em ruínas. Deus não te livrou do que te livrou para terminar em ruínas. Deus não colocou na tua mão para dar errado. O dia que Deus te escolheu, o dia que Deus colocou na tua mão foi para dar certo. Deus está dizendo: levanta, dá o teu próximo passo, porque do teu futuro eu cuido, dessa situação eu cuido, e no que depender de mim já deu certo. E o que estão fazendo? A palavra de Deus é silêncio e trabalho. E o que estão falando? Silêncio e trabalho. E o que tramaram nos bastidores? Silêncio e trabalho. Porque enquanto você cuida do meu projeto, eu estou cuidando de tudo e nada te para. Diga para pelo menos 2 pessoas: no que depender de Deus, ninguém te para. No que depender de Deus, ninguém te para. No que depender de Deus, ninguém te para. A história diz que quando Neemias foi para Jerusalém, o rei Artaxerxes mandou seguranças para fazer a segurança pessoal de Neemias. Mas num certo momento, numa certa altura, os que estavam em volta fazendo a segurança não ajudou. Mas o Deus de Neemias estava lá, cuidando de tudo. Aonde você não vai, Deus estará lá. A porta que você não tem acesso, Deus vai lá dentro.
aonde você não poder pisar, Deus vai pisar, mas Deus está dizendo: eu não comecei esta obra para parar pela metade. Aquilo que eu comecei, levante a cabeça, regace as mangas, eu já coloquei na tua mão ferramenta, eu já coloquei na tua mão o que é suficiente, e nada e ninguém vai paralisar aquilo que eu tenho na tua vida, e o meu nome vai ser glorificado. Diga para essa pessoa: já deu certo. Diga assim: é Deus que está falando, já deu certo. É Deus que está liberando essa palavra, já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Tira o projeto do papel, porque já deu certo. Coloca o sonho para tornar realidade, porque já deu certo. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus fala, Deus não olha o contexto, Deus não olha o momento. Hoje tudo está soprando ao contrário, mas Deus está dizendo para alguém: antes que esse ano termine, eu vou fazer muitas coisas caminharem, eu vou fazer muitas coisas andarem. Talvez a tua esperança já não é mais para esse ano, mas eu vou repetir: quando eu trabalho, mas quando eu oro, é Deus que trabalha, é os céus que se movem, e Deus está dizendo: eu estou entrando nessa causa, e o meu nome será glorificado. Bem sei eu Cante! que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Já deu certo, já deu certo. A vontade já é deu tua, certo, já deu certo. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Você pode declarar com esse louvor? Não se Cante! frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar,
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Cante para alguém aqui essa noite. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Cante! Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Você pode aplaudir o Todo-Poderoso. Eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, disparando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo,